A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto e Imunização Racional. Volume 343 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, página 5. Aí está o conhecimento do verdadeiro estado natural de todos e como voltar ao seu estado natural e o porquê desta deformação e poluição e degeneração racional, que os culpados aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio. Hoje passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele, e saber o porquê nós, a humanidade, não temos o direito de viver na matéria, porque somos corpos de vida eterna e não de matéria. Primeira mensagem. Em 1935, a natureza mudou de fase. Da fase do pensamento para a fase da racionalização dos povos, para que toda a humanidade conheça o mundo de sua raça e saiba como voltar para ele. E por todos serem de raça racional é que estão nesta classe de animal racional. E por a natureza ter mudado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira e essa liquidação moral, física e financeira. Porque terminou a fase do pensamento. E é por isso que ninguém com pensamento não conseguiu a normalização da falência moral, física e financeira, da liquidação moral, física e financeira e do desequilíbrio moral, físico e financeiro. Porque terminou a fase do pensamento. E por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. É por isso que no mundo inteiro está aí essa infinidade de mortes. Essa é a causa, porque não há efeito sem causa. Os pensadores perderam o direito de viver porque terminou a fase do pensamento. E assim foram as fases passadas. A primeira fase foi de monstros, a segunda fase foi de selvagens. E por ter terminado essas duas fases, todos esses foram destruídos pela natureza, como agora estão sendo destruídos na era do fogo, na era do átomo, porque entrou na natureza a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. É por isso que está aí esta grande destruição no mundo inteiro dos pensadores, porque terminou a fase do pensamento em 1935. É por isso que aí está essa infinidade de desastres. Lugares que chovia muito, como no sul, parou de chover, porque a natureza mudou de fase. E lugares que não chovia, passou a chover. E lugares que fazia frio de matar, deixou de fazer frio. E outros lugares que não fazia frio de matar, passou a fazer porque a natureza mudou de fase. Terminou a fase do pensamento e entrou a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade passar a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por todos serem de raça racional, é que estão nesta classe de animal racional. E todo esse desequilíbrio causou de respeito. O desrespeito causou a violência causou o terror. O terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortandade. É por isso que está esta grande mortandade no mundo inteiro dos que vivem pensando e imaginando, que não sabem que a natureza mudou de fase e causou todo esse desequilíbrio infernal.
Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, não há efeito sem causa. A causa dessa grande mortandade é porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. E é por isso que os pensadores não conseguem resolver o desequilíbrio moral, físico e financeiro. É por isso que os pensadores não conseguem resolver a falência moral, física e financeira. É por isso que os pensadores não conseguem resolver a liquidação moral, física e financeira. É por isso que os pensadores não conseguem resolver o desrespeito. É por isso que os pensadores não conseguem resolver a violência. É por isso que os pensadores não conseguem resolver o terror. É por isso que os pensadores não conseguem resolver as guerras. É por isso que os pensadores não conseguem, com o pensamento, resolver toda essa mortandade. Hoje todos, para viver, têm que desenvolver o seu raciocínio se quiser viver. Porque terminou a fase do pensamento e entrou na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio, para que todos possam saber como voltar para o seu estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, porque sabem que tem 4 potências ajudando. Estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para que depois dela desmaterializada por essas 4 potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos são de vida eterna. Aí está esclarecido em toda a obra o porquê todos perderam o direito de viver, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia. E por ser energia, todos são eternos. E aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nessa classe de animal racional, por toda a humanidade ser de raça racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada por essas 4 potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. É por isso que todos que já passaram a se conhecer sabem que a vida tem solução definida e definitiva. Sabe que seu corpo verdadeiro é de energia, de vida eterna e não de matéria. A matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira. Por estar fora do seu estado natural, que é de energia, é que na matéria ninguém tem o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural. E assim é o peixe. Se tirarmos ele de dentro d'água e botarmos ele num lugar seco, ele perde o direito de viver por estar fora do seu estado natural. Se trouxer um esquimó que vive em tocas de gelo para um lugar quente, ele perde o direito de viver. Se tirar um pinguim das geladeiras, as geleiras, e trouxer para um clima quente, ele perde o direito de viver. Se tirar um urso branco das geladeiras e botar ele num clima quente, ele perde o direito de viver. E assim é a humanidade, em que seu corpo verdadeiro é de energia, por se materializarem, perderam o direito de viver. A mesma coisa como uma planta de clima frio, trazendo esta planta para um clima quente, ela perde o direito de viver. Assim é a humanidade. Seu corpo verdadeiro é de energia e, por ser energia, são de vida eterna. Esse corpo se materializou e perdeu o direito de viver, por isso todos são mortais. E por isso todos são condenados a sofrer e condenados à morte. Porque a humanidade está fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser energia são de vida eterna.
Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, não existe efeito sem causa. E por isso hoje todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é de energia habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E por isso já existe muita gente com raciocínio bem desenvolvido, que já estão quase passando a raciocinar. Porque quem sabe quem é o pensamento, quem é a imaginação e quem é o raciocínio, todos agora querem raciocinar. E por isso tem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio de todos e a desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos com o livro de cultura racional nas mãos para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. Até que chegou o fim da classe do animal racional, que passou a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. É isso que todos estão tratando de fazer. E os que já passaram a se conhecer não medem esforços nem sacrifícios, nem despesas, nem horas, nem tempo, nem chuva, nem sol, nem distância. E por isso estão tratando de fazer conferências em todo o universo, para que todos conheçam e saibam como voltar para o seu estado natural. E é por isso que ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque passou a se conhecer. Querem somente raciocinar. Porque raciocinando sabem que estão voltando para o seu verdadeiro estado natural. E ligados nessas 2 energias do chão, pensamento e imaginação, vão se transformar da classe de animal racional para a classe de animal irracional. Hoje todos já passaram a se conhecer, é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria, que cada vez se complica mais. E por isso ninguém tem mais paz, ninguém tem mais sossego, porque terminou a fase do pensamento e entrou na natureza, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer, porque a fase do animal racional terminou. E por isso a natureza vinha anunciando seu fim, porque na matéria tudo que tinha princípio tinha fim. Esse era um anúncio do fim da classe do animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim que ninguém esperava, pensador nenhum esperava, da classe do animal racional. Porque para muitos pensadores materialistas pensavam que a vida era essa mesma. Mas os materialistas não sabiam porque não tinham direito de viver. Por estarem encantados com essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras. Todos fanatizados por essa infinidade de filosofias e fanatizados pelo pensamento, porque ninguém sabia quem era o pensamento. Todos pensavam e ninguém sabia o porquê pensavam. Todos imaginavam e ninguém sabia por que imaginava, por estarem vivendo todos desconhecidos de si mesmos. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, a matéria já anunciava o seu fim, fazendo com que todos entendessem que tudo de matéria tinha princípio e tinha fim, anunciando-se o fim da classe do animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer. Ninguém quer mais pensar nem imaginar, todos querem somente raciocinar. Porque raciocinando estão voltando para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. E por isso hoje todos já passaram a se conhecer. Não tem mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida da matéria. Só tem tempo de perder tempo com as coisas úteis da vida da matéria, que é o trabalho para a sua sobrevivência. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim sabemos por que somos assim, e sabemos onde é o nosso estado natural e sabemos como voltar para ele. E por isso hoje a vida tem solução definida e definitiva. Hoje todos já passaram a se conhecer.
Estão estudando com persistência a cultura racional para voltar ao seu estado natural o mais depressa possível. Hoje todos que já passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida da matéria. Quem já está raciocinando diz: o melhor passeio e a melhor distração são os livros de cultura racional nas mãos. Porque ninguém tem mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. Hoje o tempo é pouco para saber como voltar ao seu estado natural, que é de energia, e por ser energia são eternos. E todos nessa escrituração vão saber a causa de toda essa deformação racional, poluição e degeneração. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz: é verdade. Até que enfim vamos deixar de ser animal racional, porque sabemos como voltar para o nosso estado natural, que é de energia, e por ser energia todos são de vida eterna. Até que enfim passamos a saber o porquê que assim somos, quem somos, de onde somos, que é do mundo racional, de onde viemos e como viemos, e agora como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, porque está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que estão aí nessa classe de animal racional, que como animal racional vivia desconhecido de si mesmo e por isso não sabia por que pensava, não sabia por que imaginava, não sabia por que existiam nessa terra. Viviam todos desconhecidos de si mesmos e de tudo, porque ninguém sabia dizer o porquê que assim era. Ninguém sabia dizer o porquê todos assim são. Ninguém sabia dizer de onde todos vieram e para onde todos vão. Porque todos viviam pensando, imaginando e desconhecidos de si mesmos. Hoje é que passaram a se conhecer, sabendo quem são, sabendo de onde são, e sabendo como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque todo esse conhecimento é do verdadeiro Deus. E quem é Deus? É uma energia superior a todas as energias. É um raciocínio superior a todos os raciocínios, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Porque todos os seres humanos têm raciocínio. Porque somos verdadeiros filhos de Deus. Hoje todos que já passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural estão fazendo tudo o que podem para voltar para ele. Ninguém quer continuar mais a pensar e imaginar. Todos agora estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, porque desenvolvendo o seu raciocínio, estão desmaterializando o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada por essas quatro potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e que lá todos são corpos de energia, e por ser energia têm vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém está mais aguentando serem lapidados por essas duas energias do chão, pensamento e imaginação. Ninguém está aguentando mais a lapidação feita por essas duas energias do chão. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural, porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria, porque passaram a se conhecer. E por isso não medem despesa nem distância para fazer conferências por este mundo afora, fazendo às vezes conferências para multidões, e salvando multidões porque passaram a se conhecer e estudaram a cultura racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. O tempo de todos hoje é pouco e muito pouco para voltar ao seu estado natural. E ninguém aguenta mais a vida da matéria, que cada vez piora mais. Por estarem deformados, poluídos e degenerados, e cada vez diminuindo os anos de vida. E todos sem saberem o que fazer para viver na matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade.
até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, mas um fim natural, porque todos agora passaram a saber como voltar ao seu estado natural, e todos tratando de desenvolver o seu raciocínio para que a Terra se torne um paraíso racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, porque ninguém sabia dizer o porquê era assim como é. Hoje todos que passaram a se conhecer estão maravilhados porque sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural. O natural tudo é e a matéria nada é, porque tudo de matéria termina em nada. Porque o nosso verdadeiro estado natural não é de matéria. O nosso verdadeiro estado natural é de energia e de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem quem são, sabem o porquê todos assim são, sabem de onde são. E sabem de onde vieram e para onde vão. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim a humanidade vai deixar de ser assim, porque terminou a classe do animal racional. E passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural. O natural tudo é e a matéria nada é. A matéria é um ser simbólico, de vida provisória e passageira, por estar fora do seu verdadeiro estado natural e que ninguém tem o direito de viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim vamos deixar de ser assim, sofredores imortais, porque terminou a classe do animal racional, que tinha mesmo que terminar por todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Na matéria tudo que tinha princípio tinha fim, porque tudo de matéria era assim. Porque era assim. Por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural, que era de energia e não de matéria. Hoje, todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, a matéria nada é. E por isso, todos que já passaram a se conhecer sabem como voltar para o seu estado natural. E por isso, todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem distância, nem tempo, nem hora, nem chuva, nem sol, para voltar ao seu estado natural. Hoje sabemos quem somos, sabemos o porquê que assim somos, porque passamos a saber que os causadores da existência desta deformação está aí materializado em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim sabemos quem foram os causadores e os culpados desta deformação racional, poluição e degeneração. Porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos, a saber de onde somos, a saber de onde viemos e para onde vamos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim de toda a humanidade saber o porquê todos são assim e como deixarem de ser assim, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural. E por isso hoje todos querem raciocinar. Ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque passaram a se conhecer. Sabem que raciocinando estão voltando para o seu verdadeiro estado natural. Segunda lição do volume 343 do Histórico, página 22. Aí está na escrituração do verdadeiro Deus, que é a cultura racional, como todos podem voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna. E o porquê desta deformação racional, em que os causadores desta deformação racional aí estão materializados como máquinas do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Segunda mensagem.
Em 1935 terminou a era do segundo milênio e entrou na natureza a era do terceiro milênio, que é a era da fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que estão nesta classe de animal racional, por todos serem de raça racional. A mecânica racional é a causadora desta deformação racional, poluição e degeneração. É a causa desta vida de matéria e que ninguém tem o direito de viver por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia, de vida eterna e não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Porque todos querem voltar para o seu estado natural, que é de energia e de vida eterna. Todos sabem que tem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio de todos e a desmaterialização do habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer para voltar para o seu estado natural. E aí está a solução definitiva do animal de origem racional. Hoje todos já passaram a se conhecer. Não tem mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida da matéria. Hoje o tempo é pouco para tratar das coisas úteis que é o trabalho para a sobrevivência de todos. Depois que passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, todos querem voltar para ele, porque sabem que lá é a vida eterna. Ninguém quer ficar mais sofrendo e penando nesta vida de matéria. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso hoje o tempo é pouco para estudar com persistência a cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio de todos e da desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para que depois de desmaterializada estar pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim vamos deixar de ser assim. Sofredores imortais, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Ninguém quer ficar mais ligado nessas 2 energias do chão, porque se ficar ligado nessas 2 energias do chão, continua a viver aí no chão e se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que a natureza é de transformações e que tudo se transforma de um ser para outro, de uma vida para outra e de uma forma para outra. Hoje todos que já passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada, porque sabe que não adianta nada, por tudo e todos terminarem em nada e não saber porquê. Por estarem vivendo em um mundo sem saber o porquê dele, vivendo desconhecido de si mesmo por estar vivendo sem se conhecer. Hoje todos querem voltar ao seu estado natural, todos que já passaram a se conhecer. Sabem que não adianta nada estarem fanatizados por essas filosofias diferentes umas das outras. Sabem que não adianta nada o seu pensamento, suas ideias e os seus idealismos. Tudo isto foi coisa feita pelo pensamento e a imaginação para a lapidação de todos que aí estão. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para raciocinar, porque sabe quem é o pensamento e quem é a imaginação. 2 máquinas para a destruição de todos que aí estão materializadas na categoria de bicho racional, dividida em 2 classes, animal racional e animal irracional. A categoria é a causa dessas 2 classes, porque não há efeito sem causa. E da categoria de animal racional se transforma para a categoria de bicho irracional,
por a natureza ser de transformações, se transforma de um ser para outro, de um estado para outro, por a natureza ser de transformações. E por isso hoje todos que passaram a se conhecer não medem esforços nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar o conhecimento da cultura racional para os que estão vivendo desconhecidos de si mesmos, que não sabem dizer o porquê estão nesta classe de animal racional sem ter o direito de viver. Por viver desconhecido de si mesmo, e por assim viver, ninguém sabe dizer o porquê que assim é e o porquê todos assim são, e de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam, se não passassem a se conhecer por uma natureza séria de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada por essas 4 potências que estão ajudando a desenvolver o raciocínio e a desmaterialização, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para passar a raciocinar e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Porque todos que já passaram a se conhecer sabem quem é o pensamento, sabem quem é a imaginação e por isso ninguém quer mais pensar nem imaginar. E por isso estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio. Porque todos sabem que há milhões de milênios todos vêm pensando e imaginando e nunca conseguiram acertar. Porque o pensamento não foi feito para acertar nem a imaginação. São 2 máquinas de lapidação que está preparando todos para, depois de preparados, serem recuperados pela fase racional, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, que é no primeiro mundo, o mundo racional. O mundo do verdadeiro estado do animal racional. E por estar nesta categoria de animal racional, sendo lapidados por essas 2 máquinas de lapidação, pensamento e imaginação, sendo preparados para, depois de preparados, serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Hoje ninguém quer mais pensar, porque sabe que no pensamento está a discórdia. Uns contra os outros, não satisfeitos e destruindo uns aos outros. E no raciocínio está a concórdia. E por isso ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque sabem que o pensamento é conflitante. Os conflitos causam os atritos, e os atritos causam os conflitos. Todos vivem em conflitos consigo mesmo por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. E por isso todos têm medo de morrer. Todos têm medo de serem destruídos por moléstias incuráveis feitas pela energia magnética. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, para que a Terra seja um paraíso racional. E por isso hoje ninguém tem mais tempo de perder tempo. O tempo é pouco para que todos desenvolvam o seu raciocínio e desmaterialize a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E sabendo que existem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio e a desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por isso ninguém hoje mede despesas nem distâncias para fazer a propaganda do verdadeiro estado natural de todos, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, lá são eternos. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio,
porque não querem mais ser destruídos por essas duas energias do chão. E por serem destruídos por essas duas energias do chão é que não têm direito de viver. Todos vivem porque têm vida, mas não sabem o porquê da vida. Estavam encantados por essa natureza deformada e fanatizados por todos os engambelos materiais. Fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras. Fanatizados pelo pensamento, pelas ideologias e pelos seus ideais. Fanatizados sem saber por que pensavam. Por estarem vivendo desconhecido de si mesmos. E por isso ninguém sabia por que pensava, ninguém sabia por que imaginava. E todos encantados e fanatizados pela vida da matéria. Por essa infinidade de engambelos que o pensamento e a imaginação criou e fez para a lapidação de todos os pensadores. E por isso todos os pensadores são condenados a sofrer e condenados à morte sem o direito de viver. Por estar vivendo desconhecido de si mesmo, não conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Os todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, para que a Terra seja um paraíso racional. Porque já estão cansados de sofrer, de penar e de morrer, sem saber porquê, por estar vivendo sem se conhecer. Os todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, ninguém sabia dizer por que era assim. Ninguém sabia dizer por que morria, ninguém sabia dizer por que sofria. Por viver desconhecido de si mesmo, fanatizados pelas fantasias da matéria. Todos fantasiados, se julgando ser o que não eram e vivendo de aparências, aparentando o que não eram. E assim sempre foi a vida do encanto, onde sempre existiu o pranto. Todos vivendo amargurados por não saberem dizer o porquê que assim eram. As amarguras eram companheiras de todos, e muitos sendo destruídos pelas amarguras da vida da matéria, que envelheciam sem saber por que envelheciam. Envelheciam por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, éramos todos conflitantes, por estarmos vivendo desconhecido de si mesmos, vivíamos todos em conflitos consigo mesmo, com medo de sermos destruídos por moléstias incuráveis e com medo da morte, porque todos queriam viver, embora sofrendo e penando, mas queriam era viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar o habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, por ser uma energia. Hoje todos sabem que todo antes de ser era energia. Antes de ser máquina do raciocínio era energia racional. Antes de ser esse conjunto de máquina elétrica e magnética, era a energia elétrica e magnética que se transformou nesse conjunto de máquinas elétrica e magnética. E assim a energia racional se transformou nessa mecânica racional, que é a causa desta mecânica material e desta mecânica celeste, porque não há efeito sem causa. Todos os feitos existe uma causa. E uma causa com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. E quem já chegou neste alto nível de cultura racional está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E que lá no mundo racional são eternos, porque são corpos de energia de vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer não querem mais pensar nem imaginar e sim raciocinar, porque sabe quem é o pensamento e a imaginação. O pensamento é inimigo do pensador e por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e vai perder a vida, o pensamento não avisa. Porque o pensamento é inimigo do pensador. O maior amigo do pensador é o raciocínio, porque o raciocínio avisa e o pensamento não.
e por isso hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para raciocinar, porque sabem que o raciocínio é o certo e o pensamento não foi feito para acertar. E por isso há milhões de milênios todos vêm pensando, e sempre os desacertos a se multiplicarem, como aí está no mundo inteiro uma infinidade de desacertos, e porque a fase do pensamento terminou em 1935, os pensadores, por muito que façam, não conseguem acertar. Enquanto penarem, os desacertos se multiplicarão como aí estão se multiplicando. Por quê? Porque a fase do pensamento terminou em 1935. E por a fase do pensamento ter terminado, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Causou essa falência moral, física e financeira. Causou essa liquidação moral, física e financeira. E os pensadores, sem condições de resolver esses males todos, porque a fase do pensamento terminou, esse desequilíbrio causou o desrespeito causou a violência causou o terror. O terror causou as guerras e as guerras causaram mortandade. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, não adianta mais pensar. Adianta é desenvolver o raciocínio, porque o raciocínio é o certo. E por isso está aí no mundo esta infinidade de desacertos e os pensadores não conseguem acertar. Porque a fase do pensamento terminou em 1935. E por isso, com o pensamento, ninguém resolve mais nada. Como aí estão esses grandes males, o desequilíbrio moral, físico e financeiro que os pensadores não conseguem normalizar. A falência moral, física e financeira que os pensadores não conseguem normalizar. A liquidação moral, física e financeira que os pensadores não conseguem normalizar. Esse desequilíbrio causou o desrespeito que os pensadores não conseguem normalizar. Esse desrespeito causou a violência que os pensadores não conseguem normalizar. Porque a fase do pensamento terminou em 1935. A violência causou o terror e os pensadores não conseguem acabar. E o terror causou as guerras e os pensadores não conseguem acabar. As guerras causaram mortandade e os pensadores não conseguem acabar. Porque a fase do pensamento terminou em 1935. E por isso, com o pensamento, ninguém resolve mais nada. Todos têm que resolver desenvolvendo seu raciocínio. O raciocínio resolve esses males todos. E o pensamento não resolve mais nada porque sua fase terminou em 1935. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio. Porque o raciocínio tudo é e o pensamento nada é. E por nada ser, tudo e todos terminam em nada. Muitos já estão com seu raciocínio bem desenvolvido e por isso estão começando a acertar em tudo. Porque no pensamento estavam os desacertos, porque o pensamento e a imaginação foram duas máquinas para a lapidação dos pensadores. É por isso que há milhões de milênios todos vêm pensando e o desequilíbrio sempre imperou. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim passamos a nos conhecer na cultura racional, a cultura do verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias e que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje sim todos passaram a se conhecer, a saberem quem são, a saberem o porquê todos assim são, a saberem de onde são, de onde vieram, e para onde vão e para onde iriam, se não passassem a se conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações.
hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, até que enfim sabemos por que somos assim, e sabemos como deixarmos de ser assim, e sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural. Hoje temos a solução da vida completa. Hoje todos que passaram a se conhecer cumprem com o dever de fazer propaganda, porque passaram a se conhecer. Propaganda com base, com lógica, com infinidade de provas e comprovações, porque está aí a definição da vida do animal racional, por ser de origem racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabendo quem é o pensamento e a imaginação, e que sua fase já terminou desde 1935, todos hoje querem raciocinar. E por isso estão fazendo tudo o que podem para raciocinar, porque raciocinando começaram a acertar em tudo, e pensando os desacertos continuam. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque agora todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, e saber como voltar para ele, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E por isso hoje todos estão fazendo tudo o que podem para raciocinar, porque raciocinando estão voltando para o seu verdadeiro estado natural, e pensando e imaginando estão ligados a essas duas energias do chão, continuam a viver aí no chão, e se transformarão de bicho racional para bicho irracional. E vai correr toda essa hierarquia da bicharada do espaço e do chão, pensando e imaginando. E por isso hoje todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, para que tenha condições de voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por isso hoje ninguém tem mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada, porque sabe que todos e tudo terminam em nada por estar fora do seu verdadeiro estado natural, aí deformado, poluído e degenerado. E que assim impera o progresso da degeneração, por serem feitos pelos restos uns dos outros. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e para desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada por essas quatro potências, está pronta para voltar para o seu estado natural. Hoje, para acertar, todos têm que desenvolver o seu raciocínio. Então aí começa a dar tudo certo na vida de todos. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para raciocinar, porque raciocinando volta ao seu estado natural, e todos raciocinando a Terra será um verdadeiro paraíso racional, imperando a paz, imperando o amor de um por todos e todos por um, imperando a concórdia, imperando a fraternidade. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo por onde alcançar todas essas graças para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e com o seu corpo de energia de vida eterna. E por isso todo antes de ser matéria era energia. O verdadeiro Deus é a energia habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E se todos têm raciocínio, é porque todos são filhos do verdadeiro Deus. Por Deus ser um raciocínio superior a todos os raciocínios, só vive pensando quem vive desconhecido de si mesmo, e que não sabe quem é o pensamento, e por isso pensa. Quem vive pensando vive fanatizado por esta deformação racional, por estar vivendo desconhecido de si mesmo. Vive fanatizado por esse encanto e por todos os feitos do pensamento e da imaginação, que aí estão feitos para a lapidação de todos, para depois de bem lapidados, serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nesta classe de animal racional, por serem de raça racional.
Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural, porque ninguém está mais aguentando os sacrifícios e suplícios da vida do pensamento, da vida da matéria. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolverem o seu raciocínio e para desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para que depois de desmaterializada por essas 4 potências, estar pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia tem vida eterna. No seu verdadeiro estado natural todos são eternos, porque estão no seu verdadeiro estado natural. E na matéria ninguém tem o direito de viver, por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural. E por ninguém saber porque pensava, é que todos viviam pensando e imaginando, porque ninguém sabia quem era o pensamento e a imaginação. E hoje estão vendo que no pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros e destruindo uns aos outros. E no raciocínio está a concórdia. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, o viver desconhecido de si mesmo é uma das coisas piores que existem. Porque ninguém sabia o porquê que assim era por estar vivendo desconhecido de si mesmo. Ninguém sabia o porquê todos eram sofredores e mortais por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Hoje a vida tem solução definitiva, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Na cultura do verdadeiro Deus, a cultura racional, porque somente Deus é que podia provar e comprovar o verdadeiro estado natural de todos com base, com lógica, e com uma infinidade de provas e comprovações. E por isso a cultura racional é a cultura do verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. É um raciocínio superior a todos os raciocínios habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Só mesmo o verdadeiro Deus é que podia transmitir à humanidade, porque desta deformação, poluição e degeneração racional, e como voltar ao seu verdadeiro estado natural. Só mesmo o verdadeiro Deus é que tinha e tem condições, com base com lógica, com provas e comprovações, de provar e comprovar o verdadeiro estado natural de todos, com base com lógica, e com uma infinidade de provas e comprovações. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão convencidos de que essa escrituração é do verdadeiro Deus. Principalmente os que já estão com seu raciocínio bem desenvolvido, sabem que a cultura racional é a cultura do verdadeiro Deus. Hoje todos que já passaram a se conhecer não têm a menor dúvida sobre isso, porque somente o verdadeiro Deus é que poderia salvar os seus filhos, dizendo a todos de onde vieram e para onde vão e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Somente o verdadeiro Deus é que conhece o verdadeiro estado natural de todos e que poderia provar com base com lógica e com infinidade de provas e comprovações o verdadeiro estado natural de todos e o porquê desta deformação e poluição e degeneração racional. E o porquê todos estão aí nesta classe de animal racional, por serem de origem racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim da matéria, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e que somos corpos de energia de vida eterna. Somente o verdadeiro Deus daqui podia dar provas com base, com lógica e uma infinidade de provas e comprovações, esclarecendo a todos o porquê desta deformação racional e o porquê que ninguém tinha o direito de viver fora do seu estado natural. E o porquê todos aí estavam condenados a sofrer e condenados à morte.
por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, ninguém tinha direito de viver. Os todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A cultura racional é a cultura do verdadeiro Deus, que chegou à era do terceiro milênio, a era em que todos iam passar a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E saber o porquê desta deformação racional. E por isso aí está a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por todos serem de raça racional, é que estão aí nesta classe de animal racional. Por todos serem de raça racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A cultura racional é a cultura do nosso verdadeiro estado natural. E só quem podia fazer uma cultura dessas é o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. E lá está com as portas abertas para todos que saíram de lá. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isto com a maior naturalidade. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, para que a Terra seja um verdadeiro paraíso racional. E sabendo que tem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio e a desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada por essas 4 potências, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Que por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. E é isso que todos estão tratando de fazer, porque ninguém está mais aguentando o peso do elétrico e magnético. Aqui na Terra, todos agora, por conhecer o seu verdadeiro estado natural, querem voltar para ele, porque passaram a se conhecer. E aí está a verdadeira solução desta deformação e poluição e degeneração racional. Todos com a sua situação definida e definitiva, para que todos estejam em condições de voltar ao seu estado natural. Por isso está aí a fase da racionalização dos povos, para que toda a humanidade passe a se conhecer e a saber como voltar para o seu estado natural, para deixar de ser animal racional, pensador, sofredor e mortal. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, até que enfim, chegou o fim da classe do animal racional, pensador e imaginador nenhum nunca pensou que chegasse o fim da classe do animal racional, condenado a sofrer e condenado à morte. Todos pensavam e imaginavam que a vida era essa mesma. Se conformavam em sofrer e se conformavam com a morte, aparentemente, porque ninguém queria morrer. Todos queriam viver cegos, mudos, surdos, aleijados. Todos queriam era viver, embora sofrendo e padecendo. E por isso todos tinham medo da morte e de serem destruídos por moléstias incuráveis. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Infelizmente, o animal racional acostumou-se a viver assim desconhecido de si mesmo. Parecia que todos se conheciam aparentemente, e por isso viviam uns contra os outros, não satisfeitos, destruindo uns aos outros. E por ter terminado a fase do animal racional, e ter terminado a fase do pensamento, o animal racional perdeu o direito de viver, porque terminou a fase do pensamento. E por isso está aí a era do fogo, todos sendo destruídos pelo fogo, e atravessando esta fase de salve-se quem puder e se puder, que entrou em 1935, quando terminou a fase do pensamento, e entrou a era do terceiro milênio, a era em que toda a humanidade passaria a se conhecer, e saber como voltar para o seu estado natural e saber o porquê que eram de raça racional. E por serem de raça racional, estavam aí nessa classe de animal racional.
Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim passamos a nos conhecer e saber como voltar para o nosso estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E que lá somos corpos de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. É por isso que na matéria tudo que tinha princípio tinha fim. E já anunciava desta forma o fim da classe do animal racional, porque na matéria tudo que tinha princípio tinha fim. E por não sermos de matéria, que estávamos condenados a sofrer e condenados à morte, hoje passamos a nos conhecer. Sabemos quem somos, sabemos o porquê que assim somos. Sabemos de onde somos, sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos, para o nosso estado natural. E sabemos para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje chegou o fim de toda a humanidade deixar de ser assim. Animal racional, condenados a sofrer e condenados à morte por estarmos fora de seu verdadeiro estado natural. E ninguém se conformava com a morte de seus entes queridos. Muitos até morriam de paixão por perder seus entes queridos. Ninguém se conformava com a morte, e sendo um fator natural da natureza. Porque todos de matéria já nascem condenados a sofrer e condenados à morte, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Por viverem desconhecidos de si mesmos, é que ninguém sabia o porquê era assim. E todos viviam conformados por serem assim, condenados a sofrer e condenados à morte. Ninguém se conformava em serem assim. E eram obrigados a se conformarem em ser assim, porque ninguém sabia por que eram assim. Por estarem vivendo todos desconhecidos de si mesmos e desconhecidos de tudo. Hoje, depois que passaram a se conhecer, é que muitos dizem, é verdade. É por isso que ninguém se conformava com a miséria, com a fome, com as desgraças e com as doenças. Ninguém se conformava. Aparentemente parecia que se conformavam, mas verdadeiramente ninguém se conformava em ser assim como é, e ninguém sabia dizer por que era assim como é, por estarem vivendo desconhecidos de tudo e de si mesmos. Hoje a vida chegou no seu fim, porque todos hoje passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje a vida tem solução completa, definida e definitiva, porque todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e a saber como voltar para ele. E o natural de todos é de energia de vida eterna, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. O mundo que deu causa a esta deformação racional, que os causadores aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Agora hoje chegou o fim de todos serem assim, porque passaram a conhecer como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional, por todos serem de raça racional. E hoje passaram a saber como voltar para o mundo de sua raça, na cultura do verdadeiro Deus da cultura racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, para que a Terra passe a ser um paraíso racional. Porque ninguém se conforma mais depois que passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural de viver fora dele. Todos hoje estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, por saber que tem 4 potências poderosas ajudando a desenvolver o raciocínio de todos o mais depressa possível e ajudando a desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional.
e que depois de desmaterializado, está pronto para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo do verdadeiro estado natural. E por ser energia, todos são de vida eterna. E por isso hoje todos estão fazendo tudo o que podem para desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para que ela, depois de desmaterializada, volte para o primeiro mundo, o mundo racional. Porque todos sabem que são corpos de energia de vida eterna. Terceira lição do volume 343 do Histórico, na página 49. Hoje está aí a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural e o porquê desta deformação e poluição e degeneração racional. E todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional para terem condições de voltar para o seu verdadeiro estado natural. Terceira mensagem. Só quem podia imunizar todos dessas duas energias do chão elétrico e magnética, somente o verdadeiro Deus, é quem podia desligar essas duas energias do chão elétrico e magnético, que é o pensamento e a imaginação, e tratar de desenvolver o raciocínio de todos, só mesmo o verdadeiro Deus é quem podia fazer tudo isso. Então não estão vendo que a cultura racional é a cultura do verdadeiro Deus? E só Deus é quem podia fazer tudo isto? Desligar todos destas duas energias do chão, pensamento e imaginação, e tratar de desenvolver o raciocínio de todos. Porque a cultura racional é a cultura do verdadeiro Deus. Se todos têm raciocínio, é por quê? Porque todos são filhos de Deus. E quem é Deus? É um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão conscientes racionalmente que a cultura racional é a cultura do verdadeiro Deus. Quem podia desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para que todos voltem ao seu estado natural? Somente o verdadeiro Deus é que tinha que provar e comprovar o mundo da verdadeira origem de todos e saber como todos podem voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem disto perfeitamente, que a cultura racional é a cultura do verdadeiro Deus. É que tinha e sabe como voltar todos para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Somente Deus é que podia resolver a situação de todos. Mas o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. O verdadeiro Deus é de energia e não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão conscientes de que a cultura racional tem base, tem lógica e tem uma infinidade de provas e comprovações. Por quê? Porque é uma cultura natural do verdadeiro Deus, a cultura racional. Porque somente o verdadeiro Deus é que podia dizer o porquê que assim somos. O porquê e de onde todos somos, de onde viemos e para onde vamos. Para o mundo racional. E para onde iríamos e para onde irão todos que se recusam a se conhecer. Porque a verdadeira salvação é para todos que querem voltar ao seu estado natural. E não para os que se recusam a se conhecer, por estarem fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras. E fanatizados pelas suas ideias, pelos seus ideais e pelos seus idealismos. Esses que se recusam a se conhecer são verdadeiros materialistas por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos.
para verem que os que se recusam a se conhecer vão para as classes inferiores, as classes de bicho irracional. Hoje a vida só tem solução para todos aqueles que já passaram a se conhecer. É que sabem como voltar ao seu estado natural, porque fez por onde se conhecer, se preparou para voltar ao seu estado natural. E por isso estudou a cultura racional com persistência na leitura, para desenvolver o seu raciocínio e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Agora, os que se recusam a se conhecer, por não querer saber o que é a cultura racional, por estarem na categoria de bicho racional, que é a causa das duas classes, animal racional e animal irracional, se transforma para a categoria de bicho irracional, que serão feitos pela energia magnética. E por isso todo bicho é feroz, porque são feitos pela energia magnética. É mais energia magnética do que energia elétrica. E por isso todos os bichos são feras bravias e muitos deles são indomáveis. Hoje todos que já passaram a se conhecer conhecem isto perfeitamente. E dizem, é verdade. Até que enfim sabemos o porquê todos são assim e o porquê a bicharada do chão assim é. Porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber de onde somos, a saber de onde viemos e a saber para onde vamos. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem disto perfeitamente, por isso, hoje todos querem passar a se conhecer. Porque a propaganda está sendo feita em todo o universo, de uma infinidade de formas e maneiras. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de voltar ao seu estado natural porque passaram a se conhecer. E por isso a vida hoje tem solução definida e definitiva. Porque a cultura racional é a cultura do verdadeiro Deus, que é um habitante do primeiro mundo, o mundo racional. É uma energia superior a todas as energias. E por isso é habitante do primeiro mundo, o mundo racional, e não aqui de matéria. Porque o verdadeiro Deus é a energia pura, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, e não de matéria. Na matéria já existiu uma infinidade de deuses diferentes uns dos outros, e uma infinidade de bíblias diferentes umas das outras, porque cada povo criou o seu Deus de matéria, para lapidar todos de matéria. E por isso houve necessidade de criar os deuses de matéria para lapidar todos de matéria e preparar todos para, depois de preparados por esses feitos, terem condições de serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional por serem de raça racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural. Porque ninguém aguenta mais a lapidação dessas duas energias do chão elétrico e magnético. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e para desmaterializar a energia que é um habitante do mundo racional que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada por essas quatro potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. O mundo natural do animal de origem racional. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, por estar aí a cultura da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Porque passaram a se conhecer através da cultura racional, a cultura do verdadeiro Deus. Hoje todos que já passaram a se conhecer só raciocinam uma coisa só, voltar ao seu estado natural, que é o que todos estão tratando de fazer, porque ninguém está aguentando mais a lapidação da vida da matéria. A lapidação da vida da matéria está insuportável. Está de uma forma tal que ninguém está aguentando mais viver fora do seu estado natural. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural. E por isso todos alcançarão esta volta,
porque estão estudando com persistência a cultura racional. E estudando com persistência, num instante desenvolverão o seu raciocínio, porque está sendo ajudado por 4 potências. E é por isso que hoje todos estão muito animados, porque sabem que tem 4 potências ajudando o desenvolvimento do seu raciocínio. E essas 4 potências também tratando de desmaterializar essa energia, que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energias são eternos. Está aí como voltar à eternidade. Está aí como todos podem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, porque todos passaram a se conhecer e sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, o viver desconhecido de si mesmo é a coisa pior que existe. Não há como uma pessoa viver e saber o porquê está vivendo. E saber como deixar de ser assim como é, pensador, sofredor e mortal. Hoje, depois que todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, todos querem voltar para ele. Porque ninguém está aguentando mais em ser assim como é, condenados a sofrer e condenados à morte. Até que enfim a matéria vai deixar de ser assim. Até que enfim chegou o fim da matéria. Porque ninguém quer ser mais de matéria, condenado a sofrer e condenados à morte. Todos hoje querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque sabem que são corpos de energia de vida eterna. E por isso hoje todos estão tratando de estudar a cultura racional com persistência, para deixar de ser animal racional. Ninguém quer mais continuar a ser animal racional. Todos que já passaram a se conhecer, todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque lá são corpos de energia de vida eterna, por serem puros, limpos e perfeitos, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, é que aí estão condenados a sofrer e condenados à morte, e por viver desconhecidos de si mesmos, e ninguém sabia dizer o porquê que assim era, por todos estarem vivendo desconhecidos de tudo e de si mesmos. Hoje todos animados porque sabem que existem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio de todos, para que a Terra passe a ser um paraíso racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém mais quer pensar e nem imaginar, porque sabem quem é o pensamento, quem é a imaginação e quem é o raciocínio, porque passaram a se conhecer. Sabem que o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar. São 2 máquinas de lapidação. E por isso há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando, nunca conseguiram acertar. E por isso está no mundo essa infinidade de desacertos que ninguém está aguentando mais. Porque a fase do pensamento terminou em 1935. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento de todos, e por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira e esta liquidação moral, física e financeira. E todo este desequilíbrio causou o desrespeito causou a violência causou o terror, e o terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortandade. E os pensadores, sem solução para resolver todos esses males, por a fase do pensamento ter terminado em 1935. Porque em 1935 a natureza mudou da fase do pensamento para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional por serem de raça racional.
Hoje todos que já passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida da matéria. Hoje o tempo é pouco e muito pouco para desenvolver o raciocínio, para poder voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E que o verdadeiro estado natural de todos é de energia e não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer só raciocinam assim. E todos animados a desenvolverem o seu raciocínio, porque sabem que tem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio de todos o mais depressa possível, para que todos possam voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Porque o estado natural de todos é de energia e de vida eterna. Por que ninguém tem o direito de viver? Porque todos estão fora do seu verdadeiro estado natural. O natural de todos é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico, e por ser simbólica é de vida provisória e passageira. Todos aí nesse mundo de matéria, com essa vida passageira, sem saber por que estão assim, por viverem desconhecidos de si mesmos e desconhecidos do porquê existem em cima desta terra. Ninguém nunca soube dizer o porquê da vida ser assim como é. Ninguém nunca soube dizer o porquê todos assim são. Ninguém nunca soube dizer o porquê que a vida não tem solução. Ou o porquê que a vida não tinha solução. Hoje encontraram a solução da vida de que ninguém sabia dizer o porquê que assim era. Eram todos assim e ninguém sabia dizer por que eram assim. Por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. E desconhecidos de tudo que existe nesta terra. Desconhecidos desta mecânica material. Desconhecidos desta mecânica celeste, desconhecidos da mecânica racional. E por isso todos viviam aparentando que não eram e desconhecidos do porquê que assim eram. Ninguém sabia dizer o porquê todos assim são, nem muito menos o porquê que todos assim eram, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. A vida para todos parecia que não tinha solução. E de aparência todos vivendo, por desconhecerem o porquê todos assim são, por desconhecerem de onde todos são, por desconhecerem de onde vieram e para onde vão. Hoje todos com a verdadeira solução da vida nas mãos, com a planta da volta para o seu verdadeiro estado natural, e com a planta dessa deformação racional e poluição e degeneração. Hoje todos felizes e contentes, por terem a planta dessa descida monstruosa e da subida para o seu verdadeiro estado natural, porque passaram a se conhecer através da cultura racional, a cultura do verdadeiro Deus. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, porque o animal racional passou a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria, que é de energia e de vida eterna, e não de matéria, e por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, é que ninguém tinha o direito de viver, e todos tinham medo de morrer e todos tinham medo de sofrer. Todos sabiam aonde nascia, mas não sabia por que morria. E como era a sua morte por estar desconhecido de si mesmo e de tudo que existe. Porque todos viviam dependendo de tudo para poder viver e não sabia por que todos dependiam de tudo para viver. E dependia de todos para viver. Todos precisando de todos para viver, sem saber por que a vida era assim. Por todos estarem vivendo sem se conhecer. Hoje todos que já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que sabe que é de energia e de vida eterna, porque sabe que todo antes de ser era energia. E o verdadeiro Deus fez esses habitantes de energia, por ele ser uma energia superior a todas as energias. E por isso fez todos de energia de vida eterna.
e que hoje aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Porque no mundo racional não há coação de liberdade, porque todos são puros, limpos e perfeitos. E saíram passeando e entraram por uma planície que não estava pronta para entrar em progresso. E foram chamados a atenção uma infinidade de vezes. Achavam que iam muito bem, como até hoje estão sendo chamados a atenção e acham que vão muito bem. Porque pensam que a vida é essa mesma, sem saber por que pensam. Agora, depois que passaram a saber quem é o pensamento, quem é a imaginação e quem é o raciocínio, ninguém quer mais pensar. Todos agora, depois que passaram a se conhecer, querem somente raciocinar, porque sabem quem é o raciocínio. Quarta lição do volume 343 do Histórico, na página 63. Por o verdadeiro Deus ser um corpo de energia acima de todas as energias, é que fez os seus filhos com os corpos de energia de vida eterna. Não ia fazer todos condenados a sofrer e condenados à morte? E todos que estão materializados aí na Terra, com a máquina do raciocínio, são verdadeiros filhos de Deus? Porque Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E Deus é uma energia superior a todas as energias. E fez todos os corpos de energia de vida eterna. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém está mais aguentando o sofrimento dessa bicharada do chão por viver uns contra os outros e destruindo uns aos outros. Quarta mensagem. Hoje todos que já passaram a se conhecer raciocinam dizendo, até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, por todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Essa é a causa de ninguém ter o direito de viver fora do seu estado natural. Hoje conhecemos o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como voltar para ele. E a matéria anunciava o fim da classe do animal racional, porque tudo que era feito de matéria tinha princípio e tinha fim. E assim a matéria anunciou o fim da classe do animal racional, porque já previa que estava a caminho do fim do pensamento e da imaginação, porque ia entrar na natureza outra energia comandando a natureza, a energia racional, que estava chegando à fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional, é que estavam nesta classe de animal racional, por todos serem de raça racional. Hoje todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele naturalmente. Naturalmente por quê? Porque é um habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que agora esta energia está sendo desmaterializada por 4 potências. E depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por todos serem corpos de energia, são de vida eterna. Como essas 4 potências também estão tratando de desenvolver o raciocínio de todos o mais depressa possível, para que a Terra se torne um paraíso racional. Porque depois que toda a humanidade estiver se entendendo através do raciocínio, a Terra passará a ser um paraíso racional. Aí brilhará a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia entre todos pelo desenvolvimento do raciocínio. No pensamento, a discórdia, discordando uns dos outros e destruindo uns aos outros, porque o pensamento e a imaginação foram feitos para preparar todos para, depois de preparados, estarem em condições de serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, para que toda a humanidade passe a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, até que enfim,
chegou o fim da morte e do sofrimento. Porque agora sabemos como mudar para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna. Hoje passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia pura, limpa e perfeita, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, em que o verdadeiro estado natural de todos é de energia, de vida eterna e não de matéria. A matéria é um ser simbólico, e por isso de vida provisória e passageira, porque estávamos fora do nosso estado natural e ninguém tinha o direito de viver. Por isso hoje todos que já passaram a se conhecer não medem despesas nem distância para fazer conferências em todo o universo, para que todos que vivem sem se conhecer passem a se conhecer e se interessem para voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Porque todos estão cansados de serem massacrados na vida da matéria, por serem condenados a sofrer e condenados à morte, e por viverem sem se conhecer. Ninguém sabia dizer o porquê que assim era e o porquê todos assim são. Porque o raciocínio une todos e o pensamento divide. E tudo que divide nasce a discórdia. Discordando uns dos outros e uns contra os outros, por estarem na categoria de bicho racional, dividida em duas classes, racional e irracional. A categoria é a causa dessas duas classes, porque não há efeito sem causa. E todos que continuarem a se recusar, a se conhecer, por estar fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras, e viver fanatizados pelas suas ideias, pelos seus ideais e pelos seus idealismos, são considerados verdadeiros materialistas. E todo materialista não tem condições de voltar ao seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim de vivermos fora do nosso estado natural, aqui materializado, e por estarmos fora do nosso estado natural não tínhamos o direito de viver. Hoje sabemos quem somos e por que assim somos, de onde viemos e para onde vamos, e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. E precisamos não perder tempo para transmitir tudo isto que passamos a conhecer na cultura racional aos que estão ainda vivendo, pensando e imaginando, por estarem vivendo o desconhecido de si mesmos, pensando que a vida é essa mesma e não se conformando com ela, por não se conformar com o sofrimento e não se conformar com a morte. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, não podemos perder tempo. Temos que fazer conferências por todos os lugares do mundo, por todos os municípios, para esclarecer quem vive pensando e imaginando, que chegou a hora de todos conhecerem o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E por isso ninguém pode medir esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem hora, nem chuva, nem sol, nem distância, para fazer a propaganda para todos que estão vivendo pensando que a vida é essa mesma, e não se conformando com ela. Por não se conformar nem perder os seus entes queridos, nem se conformar com a morte, e nem se conformar com o sofrimento. Hoje todos que já passaram a se conhecer, estão se ligando à energia racional, e se desligando da energia elétrica e magnética, porque todos querem raciocinar, para poder voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E no seu verdadeiro estado natural, todos são corpos de energia. E por ser energia, todos são eternos. Porque basta ser energia para ser pura, limpa e perfeita, com seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer, estão estudando a cultura racional com persistência, para poder voltar para o seu verdadeiro estado natural, que no estado natural todos são de energia de vida eterna. Todos agora fazendo tudo o que podem para mudar da matéria para o seu verdadeiro estado natural, porque sabem que lá todos são corpos de energia e de vida eterna, por ser energia. Hoje todos que passaram a se conhecer diz,
É verdade, até que chegou o fim desse nada. De que todos começaram do nada, feitos por essas duas energias do chão transformadas em líquido que é o sêmen, e que se transformou nesse conjunto de máquinas elétricas e magnéticas. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando com persistência a cultura racional para poderem ter condições de voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser energia todos são de vida eterna. Hoje todos só tratam das coisas necessárias, que é o trabalho para a sua sobrevivência, porque para viver é preciso trabalhar para se manter. Enquanto estiverem ligados a essas duas energias do chão elétrico e magnético, depois que todos estiverem ligados à energia racional, passarão a ficar desligados dessas duas energias do chão e passarão a transitar no espaço para todos os lados, porque a energia racional é a energia mais poderosa que existe. A energia elétrica e magnética é uma transformação da energia racional para essas duas energias elétrica e magnética enfraquecidas por serem deformadas, poluídas e degeneradas. E essas duas energias do chão fizeram toneladas de ferros transitarem pelo espaço. E a energia racional, todos ligados a ela, ela fará todos transitarem pelo espaço. Porque a energia racional é a energia do verdadeiro Deus, é a energia espacial. Mais poderosa do que essas duas energias deformadas aí do chão, que é o pensamento e a imaginação, fez toneladas de ferro transitar pelo espaço. Muito melhor fará a energia racional, por ser uma energia pura, limpa e perfeita, por ser a energia do verdadeiro Deus. Todos ligados a ela passarão a transitar pelo espaço e a Terra passará a ser um paraíso racional. Hoje todos que passaram a se conhecer reconhecem isto, porque sabem que antes de ser energia elétrica e magnética era a energia racional, que se transformou nessas duas energias do chão. Hoje todos que já passaram a se conhecer, todos estão fazendo tudo o que podem para se ligar à energia racional, à energia verdadeira de Deus, para poderem transitar pelo espaço. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isso, porque sabem quem é a energia racional. A energia racional é uma energia do mundo racional, do primeiro mundo, o mundo racional. O mundo da verdadeira origem do animal racional, de origem racional. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. E por isso estão nesta classe de animal racional, por serem de raça racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim vamos deixar de ser assim, pensadores, imaginadores, condenados a sofrer e condenados à morte, porque todos viviam sem se conhecer. Ninguém sabia dizer, pensador nenhum, nem imaginador nenhum, o porquê todos eram de matéria, o porquê todos eram assim, o porquê todos eram condenados a sofrer, e o porquê todos eram condenados à morte e ninguém queria morrer, por muito que sofressem. E por isso todos cegos, surdos, mudos e aleijados tinham prazer de viver, embora sendo infelicitados por essas doenças da deformação racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural. Porque ninguém quer ser mais assim como é, condenado à morte, condenado a sofrer. Todos querem deixar de assim ser e conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E no mundo racional, todos são corpos de energia de vida eterna. E o verdadeiro Deus, que é o causador desses corpos de energia, é uma energia superior a todas as energias. É um raciocínio superior a todos os raciocínios. E por isso hoje todos que passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural estão fazendo tudo o que podem para voltar para ele.
porque ninguém está mais aguentando e suportando o sofrimento da vida da matéria. Hoje todos que passaram a se conhecer só raciocinam uma coisa só, voltar ao seu estado natural e deixar essa categoria de bicho racional dividida em duas classes. E a categoria é a causa dessas duas classes, porque não há efeito sem causa. E por a categoria ser de bicho racional, todos vivem como bichos, uns contra os outros e destruindo uns aos outros. É a vida dos bichos. Bicho não tem sossego, porque bicho não sabe o porquê que é bicho. Vivendo como bicho, por viver desconhecido de si mesmo. Todo bicho vive num brigueiro infernal. Como aí está no mundo inteiro este brigueiro infernal, por estarem na categoria de bicho racional. Bicho não tem sossego, não tem paz, e por isso os bichos vivem em desarmonia com todos e com tudo. Basta ser bicho para viver uns contra os outros e não satisfeitos destruindo uns aos outros. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem sair fora desta categoria de bicho racional e estão procurando, fazendo tudo o que podem para se ligar à energia racional. E ficar ligado à energia racional e passar a raciocinar, e ficar desligado dessas duas energias de bicho racional. Porque hoje todos querem raciocinar, porque passaram a se conhecer. Sabem quem é o pensamento, sabem quem é a imaginação, sabem o que é a categoria de bicho, e ninguém quer mais viver como bicho, porque bicho não tem sossego, não tem paz, e vivendo como bicho vive num inferno em vida, incomodando uns aos outros, por viver na categoria de bicho racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para ficar desligado dessas duas energias do chão e ficar ligado à energia racional para poder raciocinar e fazer da Terra um paraíso racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, que infelicidade dessa bicharada do chão estar vivendo sem saber o porquê todos assim são, nesse brigueiro infernal por estarem na categoria de bicho racional. E esta categoria é dividida em duas classes, animal racional e animal irracional, sendo a categoria a causa dessas duas classes, porque todas as duas classes são feitas pelo sêmen. E por isso a categoria é uma só, a categoria de bicho racional, porque estão vivendo como bicho, um brigueiro infernal entre toda a bicharada do chão. E por isso ninguém tem paz, ninguém tem sossego, e todos vivem aparentando uma alegria, a falsa alegria, porque na matéria todos vivem chorando, por todos serem sofredores e mortais. E todo sofredor chora porque está sofrendo, por estar vivendo sem se conhecer. Muitos choram até escondidos uns dos outros. E por isso os bichos ficam magoados por tudo, cheios de defeitos, ciumentos, ambiciosos e gananciosos e atrevidos. E por isso bicho não respeita ninguém, como está aí o de respeito à violência, o terror, causador das guerras e da mortandade. Porque basta ser bicho para não respeitar a vida de ninguém. E por isso a bicharada vive destruindo uns aos outros, sem mais nem menos. Por qualquer motivo, já é um ponto de se destruírem. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, a humanidade é assim mesmo. Tudo por estar nesta categoria de bicho racional e por isso ninguém tem paz, ninguém tem sossego. Todos vivem no inferno em vida. A vida é um verdadeiro inferno. E por isso a alimentação dos bichos tem que passar pelo inferno, que é o fogo. Depois que passar pelo inferno, que é o fogo, é que está pronta para os bichos se alimentarem. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Eu vou procurar todos os meios para deixar de ser assim. Vou fazer tudo o que posso, e mesmo que não posso, para deixar de permanecer nesta categoria de bicho racional. Porque basta ser bicho para ter todos os defeitos, como assim todos os bichos são cheios de defeitos.
cheio de vícios suportáveis e insuportáveis. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, eu vou fazer tudo o que puder para raciocinar. Ficar desligado dessas duas energias do chão, que é a categoria de bicho racional, e procurar desenvolver o meu raciocínio para que a Terra passe a ser um paraíso racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para raciocinar e voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos com a cultura racional, uma cultura que tem base, tem lógica e tem uma infinidade de provas e comprovações. Ao passo que a cultura artificial, feita pelo pensamento e a imaginação, mantém os mistérios, os enigmas, os fenômenos, os finitos e os transfinitos, por ser uma cultura feita para a lapidação de todos os cultos. E por isso é uma cultura feita pelo pensamento e pela imaginação, que são duas máquinas de lapidação, e todos admitindo a cultura artificial por achar que é aquilo que não é, que é uma cultura natural da natureza. A cultura natural da natureza é a cultura racional, porque a natureza é do verdadeiro Deus, é uma energia superior a todas as energias, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. A cultura artificial foi feita para a lapidação do animal racional, e por isso foi feita por essas duas máquinas de lapidação, pensamento e imaginação. Hoje todos que passaram a se conhecer conhecem isto, sabendo que a cultura artificial não é a verdadeira cultura natural da natureza, porque a artificial é a cultura das artes, a cultura para produzir desastres. Como aí está uma infinidade de desastres pelo mundo inteiro, a cultura artificial foi feita para isso, para destruir o animal racional e, por isso, a maioria é destruída pelos desastres, que não têm sido poucos. Cada vez os desastres se multiplicam, porque a cultura artificial foi feita para a lapidação do animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isto, que a cultura artificial é a cultura para a lapidação do animal racional e, por isso, é uma cultura de destruição do animal racional. Uma cultura que vai a regresso por ser uma cultura de destruição. A cultura da matéria, do pensamento e da imaginação. Agora, a cultura racional é a cultura do verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E por ser uma energia superior a todas as energias, fez todos os habitantes do mundo racional com corpos de energia de vida eterna, pura, limpa e perfeita. A deformação foi feita por todos que aí estão, materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Porque o verdadeiro Deus não ia condenar todos a sofrer e condenar todos à morte. O verdadeiro Deus é incapaz de fazer todos assim. Por o verdadeiro Deus ser uma energia superior a todas as energias, é que fez todos iguais a Ele, com corpos de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem tudo isto, porque aí está provado e comprovado, com base com lógica, com uma infinidade de provas e comprovações. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 344 do Histórico.